Olá, pessoal, boa tarde. Novamente, obrigado aí pela presença de vocês no Microsoft 365 Day. Estamos aqui mais da metade do evento e meu nome é Sara Barbosa, sou MVP de Office 365 há um tempo. Tem meu contato aí, caso vocês tenham alguma dúvida para a gente se falar depois. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as novidades do 365 direto do Microsoft Ignite. Não é muito direto, porque o evento já aconteceu alguns meses atrás, mas nós queremos tentar fazer trazer as novidades para vocês de uma forma mais consolidada, que nós achamos relevante comentar. Andreasi? É isso aí. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Fernando Andreasi e como a Sara comentou, a gente traz aí algumas novidades do Microsoft Ignite, é o evento onde geralmente durante o ano a gente consegue reunir as novidades, né, Sara, as principais novidades, e então a gente quer compartilhar. Como você falou, Sara, não é, às vezes você fala assim, não é tão novidade, mas tem algumas coisas que elas são tão novidades, literalmente, que nem no Tenet de Office 365 a gente já consegue visualizar. Algumas coisas que a gente vai falar aqui, por exemplo, a gente ainda está aguardando ansioso aí para chegar no Tenet. Então, tudo é muito, muito, muito novo mesmo. Então, as novidades são bem legais. Vamos direto ao ponto aí, então. A gente separou essa sessão. E aí eu e a Sara, a gente vai fazer literalmente aqui um bate-papo, e aí se vocês quiserem ir compartilhando as perguntas de vocês e como vocês, na verdade, as dúvidas que vocês têm para ir interagindo, e a gente vai falando aqui. Então, a gente separou essa sessão hoje para falar um pouquinho sobre as novidades do Office 365 em termos de portal, gerenciamento e tudo mais. Logo na sequência, a Sara vai falar também um pouco sobre as novidades mais específicas do SharePoint, do OneDrive. Eu vou falar um pouquinho aqui das novidades do Teams também. Algumas coisas vocês já sabem muito bem, outras a gente vai reforçar e vai falando aqui, ok? Bom, eu vou começar então com o que a Sara compartilhou aqui, falando um pouquinho das novidades mais específicas do portal do Office 365, ok? Eu acho que fica mais tranquilo, André. Se a gente faz, talvez eu complemente alguma coisa aí do seu, mas a gente tentando segmentar, dá para o pessoal ir pegando um pouco do que ele pode fazer na central de administração, que ele pode fazer um pouco mais focado por SharePoint, OneDrive, porque foram aonde a gente teve mais updates, né? Mais novidades, então a gente tentou trazer mais e outra, além de não é porque só eles tiveram, é porque eles precisavam, tá? OneDrive precisava de muitos updates, principalmente de delegação de administração. SharePoint também precisava de muitos updates a nível de experiência de usuário, apps e uma série de coisas. Então, foram coisas relevantes para a adoção do usuário. Legal. Realmente tem essa evolução, na verdade, e é um ponto muito legal que você comentou, essa evolução ela é constante no Office 365, né, Sara? A gente que é de uma época aí, vamos dizer, de BIPOS, né, old times total, desde o começo trabalhando com a solução, vê que essa evolução ela é muito grande, né? Os recursos, as novidades, as funcionalidades, até agora o Microsoft 365 que vem, né, que une aí o Office 365, EMS e Windows 10, ele traz bastante novidade. Então de fato uma maturidade, mais funções, as necessidades, na verdade, elas vão crescendo e o produto ele vai se adaptando. Por isso que acho que entra muito bem nesse ponto que você colocou de precisava de um update. A gente que está no dia a dia sabe que precisava sim em alguns pontos de algum update. E aí todo ano na verdade todo mês, né, Sara? A gente tem algum update do Office 365 e geralmente no Ignite sai aí um bundle maior de updates. Eu acho que é isso que você tem visto também, certo?
Exatamente, e outra coisa, pessoal, a gente está fazendo essa sessão e ontem até a gente estava conversando sobre isso. A gente tem uma preocupação muito grande do que a gente falar aqui para vocês. Pode ser que vocês vão acessar o Tenant, vão acessar o 365 e o update já chegou, às vezes alguma coisa que estava em preview ou que ia ser lançada já está aparecendo, você já consegue configurar e alguma outra coisa já foi descontinuada. Então, assim, a mudança de um produto em cloud, ela é muito viva. Tá? Então não se prenda, até foi um desafio para a gente que fazia treinamento no Learn 365, fazer o treinamento gravado. Nós abandonamos essa metodologia, porque não tinha condições de gravar todo um conteúdo, sendo que tem update toda semana, sendo que tem update todo mês. Então a gente não está conseguindo, como técnico, como uma pessoa, como consultor, acompanhar as evoluções, e por isso a gente tem que ter bastante cuidado. Tudo que nós vamos falar é baseado no que saiu no blog do Office 365, é baseado em reviews. Eu até deixei uma referência no final de um consultor que publicou tudo isso com mais detalhes via Sway, que vocês podem ler com mais calma, olhar onde é que configura, com todos os detalhes, se quiserem até fazer demonstração e tudo mais. Mas são coisas relevantes que passa despercebido porque a gente não tem tempo de ficar o tempo todo correndo atrás nas novidades. Exatamente. Bom, então vamos começar a falar aqui de algumas novidades. O pessoal já até olhou o slide e falou que quer saber mais sobre essa mudança aí do Skype para o Teams, né? Isso eu acho que foi uma das primeiras coisas que foi anunciada. Mas eu queria começar falando, na verdade, sobre os planos, tá? Primeiro, não é novidade, a gente já comentou isso na abertura e vale a pena reforçar que a gente vem fazendo esse evento do Office 365 Day, né, que a gente chamava de Office 365 Day até então, desde 2012. E a gente vem todo ano fazendo uma grande sessão aí de eventos, geralmente presencial, agora nesse formato online. E o Office 365 sempre encabeçou esses eventos. E agora, esse ano, a gente está falando de Microsoft 365. Então, para deixar bem claro, o Microsoft 365 nada mais é do que o próprio Office 365, dentro dos seus planos, o F1, o plano E3, o plano E5, mais o Windows 10, plano E3, plano E5, mais o EMS, que é o Enterprise Mobility Security. Ele foi inicialmente anunciado no Inspire, né, que é o antigo WPC, em julho desse ano, com duas versões, com o Microsoft 365 Business e o Microsoft 365 Enterprise. Essas duas versões foram anunciadas em julho, e agora, em setembro, no Microsoft Ignite, a gente tem mais duas versões. A gente tem a versão do Microsoft 365 Education, ok? O Microsoft 365 Education, ele, além de unir aí os produtos do Office 365, do Windows 10 e do EMS, ele também traz o Minecraft, ok? Então, o Microsoft 365, ele ganha essa versão focada em educação. Em educação, cada vez mais em educação, a gente também tem essa preocupação de segurança, de controle dos dados, device e, enfim, tudo que a gente já vem falando no evento. E agora, a gente também tem uma versão para educação com o Minecraft. Então, fala assim, qual é o grande diferencial aí do Microsoft 365 para a educação? Ele basicamente tem tudo que o Microsoft 365 tem e mais o Minecraft, ok? Uma versão focada em educação. A gente também ganhou uma nova versão de Microsoft 365, que é o Microsoft 365 F1. Inclusive tem uma sessão do Álvaro, aqui em Business mesmo, que vai falar bastante sobre o Microsoft 365 F1. Tá, ok? O F1, ele, que é uma linha agora que a gente chama, né, me fugiu o nome agora, mas é de usuários de primeira linha, né, os first line users, ele ganha uma versão também muito parecida com o que o Microsoft 365 já tem,
Só que com Staff Hub, com mais funcionalidades focadas nessa linha aí de usuários de primeira linha, de first line user, né, que é o conceito que a gente usa. Então, ele também tem o Windows 10, ele também tem o Enterprise Mobility Security, o Office 365 F1, essa é a grande diferença dele, né? Por isso que ele já se chama Microsoft 365 F1, e o Education vem com Minecraft como seu grande diferencial. Ok? Então, nesses últimos meses a gente ganhou aí 4 versões do Microsoft 365, certo? Algum ponto nesse item aqui de planos, Sara? Se você tiver... Desculpa, é que eu tenho que desabilitar os dois. Se você tem alguma ideia de quando a gente vai ter a mudança da nomenclatura Office 365 E1, E3 para Microsoft 365? Isso casa com a pergunta que a gente tem aqui, né, no chat, e que fala de quando vai ser comercializado. Na verdade, ele já é comercializado, já tem essa frente aí de Microsoft 365, isso depende muito em contrato. No site aí você ainda vê todos esses produtos sozinhos, né, individualizados, mas em breve, muito em breve, a gente deve ter o Microsoft 365 como um bundle. Na verdade, assim, já é possível saber os valores desse bundle, tá? Tanto do Microsoft 365 Business quanto do Microsoft 365 Enterprise, ok? Já tem os valores, né? O que a gente precisa mesmo agora é ir para uma linha de comercialização, como você comentou, Sara. Legal, é mudança de nomenclatura, né, basicamente, porque os produtos você já consegue comprar. Isso você não, assim, é um bundle, né? Ali, assim, é difícil porque como a gente fala, é um bundle, pode dar a impressão, falar assim, então é a mesma coisa de eu comprar eles todos separados. E não é, né? Obviamente e não é. Por que não é? Porque o Microsoft 365 ele traz funcionalidades avançadas, né, em termos de produtividade, de colaboração, de trabalhar em equipe. Ele reúne funcionalidades do Windows 10, né, do Windows 10 E3, do Windows 10 E5. Então ele é mais do que um bundle. Na verdade, ele é uma suíte de produtos completa para drivar toda a transformação digital dentro das organizações com segurança. Obviamente, os produtos individuais, né, Office 365 E1, Office 365 Essentials, Business Essentials, E3, eles continuam também sendo comercializados individualmente, ok? Legal. Acho que ficou claro aí, só esse ponto aí da gente separar, tá? Aliás, eu falei que ele já está sendo comercializado, né? O Microsoft 365 Business, ele tem, por exemplo, um valor de $20 por usuário mês, tá? O Enterprise, eu vou ver depois se eu acho o valor aqui do Enterprise, mas o Business eu sei que é $20 usuário mês. Você fala assim, então, assim, eu consigo comprar. Geralmente no site, acredito que ainda no site da Microsoft tem um botãozinho lá de entrar em contato. Não tem lá um MOSP, né? Para quem está acostumado já a ir lá e direto clicar e comprar. Acho que é isso. Deixa eu ver só se eu acho aqui o valor do Enterprise rapidinho. Acho que isso responde a questão aí também do chat, certo, Sara? Uhum, exatamente. Responde que já é possível comprar, tem até preço. O Enterprise, eu vejo aqui no site todas as funcionalidades dele, mas curiosamente ele não tem o preço. Assim como o Business tem o valor, ele não tem. Mas, enfim, vamos lá. Agora eu quero falar de uma outra novidade, que é a integração do Office 365 com o LinkedIn. Essa é bem legal. Então, assim, aí já entra em funcionalidades, porque quando a gente fala dessa integração do Office 365 com o LinkedIn, todo mundo sabe que a Microsoft adquiriu o LinkedIn recentemente, não tão recentemente, mas há pouco tempo, né, alguns anos, e essa integração já é prometida há muito tempo. Né? Então, agora
ela deve vir para dentro do Office 365 muito breve. A gente ainda não consegue ver essa integração. A gente vê várias demos. Você já consegue entrar, por exemplo, nos canais da Microsoft, do próprio Ignite, do Mechanics, e ver essa integração sendo mostrada, sendo demonstrada. E isso você vê no profile do Outlook, no próprio profile do Outlook Web, você consegue ver o business card das pessoas já integrado com o LinkedIn. Então é muito legal essa integração, ela vai fazer com que a gente tenha uma visão de cargo. Basicamente o que muda é o business card, né? Então a Sara, eu tenho uma relação com a Sara, eu sou de uma empresa, a Sara é de outra, eu consigo ver o profile dela em detalhes do LinkedIn. Isso integrado com o meu profile do Outlook, como eu falei, do OneDrive, do SharePoint, em toda a suíte do Office 365. É uma experiência nova, né, que a gente vai ter, e que ela é empoderada pelo próprio LinkedIn e as funcionalidades do LinkedIn também. Então a gente vai colaborar com essas funcionalidades do LinkedIn do Office 365 para prover assim uma melhor visualização e para saber melhor ali sobre as pessoas com qual a gente está se relacionando. As demonstrações que eu vi foram assim muito, muito, muito legais em termos de integração com o LinkedIn. Sara, quer comentar alguma coisa sobre isso aí? E outro detalhe, até aproveitando que eu tô vendo as perguntas, integração, tá? A partir do momento que nós falarmos de integração com o Office 365, pessoal, todos os produtos serão cobertos por isso. E quando a gente fala isso, a gente pode dar certeza de produtos, por exemplo, Microsoft Teams, se você utiliza qualquer uma das soluções que está nascendo através do Office 365 Groups, você vai conseguir ter integração, você vai conseguir consumir a informação, seja do seu webmail e assim por diante. Tudo que for integrado ao Office Groups, você vai conseguir consumir de qualquer produto. Essa é o que nós falamos na abertura, talvez a cereja do bolo. A transformação maior que está acontecendo em cima do Office 365 é principalmente na integração dos próprios produtos dela. Então, conforme ela vai adquirindo novas soluções, ela vai integrando com novas ferramentas, ela vai trazendo para dentro. A pergunta foi do Microsoft Teams. Você ainda não tem o conector do LinkedIn, porque a integração está sendo realizada, tá? Ela ainda não foi concretizada, mas sim, ela vai ser integrada e pode ficar tranquilo. Qualquer produto que vier, qualquer nova novidade, principalmente com o Teams, né, que já nasceu com base no Office Graph, que ele já nasceu, a base dele ali é o Office Groups, não dá para você usar o Teams se você não tiver o Office Groups, então você vai conseguir sim fazer essa integração, e espero eu, cada vez mais fácil. Um detalhe técnico, né, quem fez a pergunta aí, a minha amigona Marcele, legal ter você com a gente aqui, Marcele. Beijão, Mar. Respondendo assim, a gente vai sim ter integração, vai ser com o Skype, vai ser com o Teams, a gente não sabe exatamente quando esse roadmap ele vai se definir, mas a gente já consegue ver nas apresentações, inclusive nas integrações previstas, sim, essa integração. Um detalhe curioso, essa integração ela vai ocorrer com o Azure AD. Então, assim, falando um pouquinho de arquitetura e de como isso vai acontecer, basicamente, as integrações do Office 365 e do EMS, que faz parte desse bundle, né? Eu não gosto de chamar de bundle, mas da suite do Microsoft 365, elas vão trazer algumas integrações de aplicações baseadas em Azure Active Directory. Então, a arquitetura disso vai ser, com certeza, publicar esses aplicativos no Active Directory, no Azure Active Directory, isso vai refletir no meu Office 365 em termos de integração, como a Sara estava comentando. E aí as integrações, elas são super benéficas, né? O Office hoje ele tem mais de 1 bilhão de usuários. O LinkedIn ele tem quase 500 milhões de usuários. Então, essa integração e essa base de informações que o LinkedIn tem versus o poder de integração que o Microsoft Office 365 tem, o 365, na verdade, vai favorecer a gente pra caramba aí em termos de integração. Eu só estou colocando aqui basicamente isso que você falou, a gente descer o nível, né, de arquitetura, Azure AD, Office Graphs, Office Groups e o resto é qualquer outra coisa que você queira usar. Né? Então, vai nascer assim, que vai ficar melhor, né, do que ficar totalmente desmembrado, como a gente conhece desde quando foi lançado. O Júlio até colocou informação aí bem bacana.
que ela já está acontecendo com o Dynamics 365, que é uma integração extremamente valiosa, essa do LinkedIn com o Dynamics 365. Ela faz até mais sentido com o próprio Dynamics 365 e o Sales Navigator, porque para quem é da área de vendas, como a Marcele por exemplo, vai poder traçar o perfil das pessoas e poder entender o que ela está curtindo, o que ela não está, o que ela está gostando nas redes sociais, e poder fazer traçar esse perfil das pessoas com quem a gente vai conversar ali na frente sobre novas oportunidades. Beleza? Esse assunto é bem legal, né? Esse assunto é bem bacana. A gente está realmente esperando aí essas integrações acontecerem. Bom, deixa eu dar só uma acelerada aqui, porque tem bastante assunto para a gente falar. Dando algumas pinceladas assim, mais rápidas, a gente vai ter também novidades que são os Reports Readers. O que isso significa? Que ele vem literalmente como uma função. Então, se você tiver uma função para adicionar de uma pessoa, um administrador, que ele precise ler um relatório, ele precise buscar um relatório, ele precise, enfim, pegar um relatório de usuários ativos, pegar um relatório de uso, alguma coisa do tipo, vai existir essa role. Ok? Vai existir essa role e esse papel de pessoas que podem apenas buscar relatórios dentro do Office 365. Pode ser um papel mais administrativo, pode ser um papel mais delegado para um time de segurança, pode ser um papel delegado para pessoas do time do cliente para poder ter mais visão, enfim, tem bastante utilidade. Já o Usage Analytics e Usage Score, ele vai permitir que a gente tenha uma melhor visibilidade sobre o uso dos meus produtos dentro do Microsoft 365. Então, ele vai permitir que eu tenha uma melhor visualização, que eu tenha dados mais analíticos, que eu possa ter algum comparativo. Isso é importante para saber se eu estou realmente utilizando as minhas ferramentas dentro do Microsoft 365, se eu estou ativo, se eu não estou. Então, essa parte de Usage Score, ela é bem legal. Hoje de manhã a gente falou sobre o Secure Score, né, que era uma ferramenta dentro do Office 365 que ajuda a gente a ter um planejamento sobre os próximos passos de segurança. Já o User Score, ele vai prover de forma personalizada quais são as recomendações para você também cumprir alguns scores de uso. Né? Então, se a gente já tem uma ferramenta focada em me orientar para ter melhor segurança, aqui ele vai ter uma ferramenta para me orientar para ter um melhor uso das soluções que eu tenho no Microsoft 365. Bom, não é novidade nenhuma que a gente tem o Microsoft Graph API, a gente já vem falando sobre isso há algum tempo. Algumas novidades do Microsoft Graph foram comentadas também. Eu até acho assim, que mais do que novidades, né? Acho que foram mais melhorias. Novidade tem também, tem o reporting APIs também, agora que está em GA. Que também vai ser muito útil para aquela parte do Usage Reports que eu comentei, porque você pode desenvolver alguma solução que puxe diretamente aqueles reports e te traga numa dashboard de Power BI, por exemplo. Então, essas soluções elas vão se integrando via Microsoft Graph API, ok? Que vai basicamente habilitar os meus clientes aqui a acessarem e a pegarem, né, dados de informações de dentro do Office 365, como, por exemplo, os reports, ok? Mas aí vai além, tá? Além de reports, eu comentei também de manhã que a gente pode ter leitura de logs do próprio Office 365, fazer correlação de logs no CIEM da vida, alguma coisa do tipo também. Então, as APIs do Office 365 cada vez mais colaboram para que a gente tenha essas informações todas centralizadas em algum outro repositório, Power BI, um CIEM, alguma coisa do tipo. A gente tem como novidades em administração também o Scope Admin, que nada mais é do que, ele ainda está em preview, tá? Mas ele nada mais é do que ter diferentes tipos de diretórios, né, de permissões dentro do Office 365.
também é baseado em Azure Active Directory, ok? Então, o Azure Active Directory Administrative Units, que também está em preview, ele deve atender a essa função de ter diferentes papéis, diferentes roles para administrar e para pegar informações aí dentro do Office 365. Esse é um ponto que vem melhorando bastante, tá? A gente, por exemplo, há algum tempo atrás a gente tinha algumas roles básicas para o Office 365, o Exchange Online sempre teve o RBAC bem completo, e isso, enfim, permitia com que a gente fizesse uma boa segmentação de permissões ali dentro do Exchange Online, e agora isso vem sendo estendido para todo o tenant de Office 365. Dentro da console de compliance, de segurança e compliance do Office 365, a gente já tem algumas roles personalizadas também. Bom, o Offboarding Assistance Guide, esse é bem legal, porque o que acontece, né? Alguns usuários, eles deixam a empresa, eles saem da empresa, e o que a gente faz geralmente é fazer o quê? Bloqueia o acesso. Então, saiu da empresa, eu vou bloquear o acesso, a primeira ação que a gente vai fazer é essa. O usuário foi mandado embora, o usuário pediu para ir embora, vamos bloquear a conta dele. Né? E aí o que acontece com as contas dele? O que a gente vai fazer? Então, essa melhoria, né, que a gente tem com o Offboarding Assistance vai permitir com que a gente delegue melhor e de forma mais rápida essa mailbox e as informações dessa pessoa para uma outra pessoa, para uma outra mailbox. Então é uma melhoria bem legal também. E aí tem a parte do Teams que vai substituir o Skype. Né? Então não é novidade. Né? Então que o Teams ele vai assumir o lugar aí do Skype. Essa transição vai ser suportada pela Microsoft, vai acontecer dentro de um roadmap muito bem planejado, ok? Então, o Teams, com isso, ele vai assumir algumas funcionalidades como essas integrações com SharePoint, Planner e todos os outros produtos que a gente tem dentro do Office 365, principalmente SharePoint, que vai ficar extremamente conectado agora com Teams, e ele vai ter as suas novas funcionalidades. Aí, quando a gente vai falar de Teams, a gente vai ver as novas funcionalidades dentro do Teams, que é parte de uma transição aí do Skype. Então, chamadas de PSTN, transferência de chamadas, audioconferência, videoconferência, tudo isso vai ser migrado para o Teams. Né? O Teams Admin Portal, que a gente ainda não tem, deve vir em breve também, substituindo o Skype Admin Portal. Então, essa transição ela vai acontecer, e o Teams, além das funcionalidades que ele já tem hoje, ele vai também assumir todo o papel aí que o Skype tem dentro do Office 365. Tá. Sara, quer passar aí para o próximo slide? Sim, vamos lá. Então, bastante coisa nós temos de novidades para Office 365. Posso começar, então, na melhor parte? Pode. Olha, tem tanta novidade, mas eu queria comentar uma rapidinho, uns 30 segundos. Lá no evento, teve um stand que estavam falando sobre Office 365 Admin em VR. Então, assim, pessoal, a experiência de colocar um óculos e com as mãos administrar o Office 365 é, assim, muito, muito da hora, muito legal mesmo. Só para deixar registrado aí essa experiência de administrar o 365 com VR. Quem sabe, né? A gente administra tudo em VR daqui a um tempo. Pois é. Tem muitas coisas que parece ser novidade, mas porque a gente acha que tá um pouco velho já, André, a gente já tá meio cascudo. E tanto que eu fui pegar, pessoal, as novidades para trazer para vocês. A gente tem mais esse slide e o outro focado em OneDrive. E eu tentei tirar algumas coisas, porque eu não sei o quanto é relevante, porque eu não vou explorar aquela funcionalidade. Igual a gente falar assim, quem é dev agora consegue enxergar
as colunas calculadas para poder programar e fazer as customizações em JSON. A gente precisaria explicar muito baixo nível, né, para vocês entenderem que isso realmente é algo que faz sentido, não faz sentido. Então, eu tentei colocar algumas coisas que talvez vocês sintam falta, independente se você é admin, se você não é admin, sabe? Eu digo, se você não é dev, se você é simplesmente administrador do ambiente Office 365 como um todo, e às vezes alguém te perguntou alguma coisa de produtos específicos, né? E aí a gente entra no tema de SharePoint. Uma das coisas que mudou muito em cima do SharePoint, seja ele server ou seja o SharePoint Online, é a interface. Que desde 2010 já mudou bastante para 2013, só que o que aconteceu em 2016, né, é que a arquitetura do produto ela mudou muito. Então acaba que a carcaça, né, que a cara também muda. E uma das coisas que nós continuamos obtendo é web parts, que quem trabalhava com SharePoint tinha lá as suas web parts, então está vindo cada vez mais novas web parts para trazer integração com produtos do 365, né? Trazer integração com o Yammer, trazer integração do Teams, para que você possa consumir através das web parts de uma página, de uma intranet ou de um site de SharePoint corporativo, você possa consumir outras soluções através das web parts, né? Então fica muito mais prático, porque você usando a web part, você não precisa criar do zero essa integração. Você pode usar a web part, que já tem um conector, basta você escolher qual que é o aplicativo que você vai usar, como a gente tinha, por exemplo, conectando em um vídeo do YouTube, para consumir ele dentro de uma página do SharePoint. E aí, a parte de sites, o Casimiro vai falar na sessão dele, de produtividade, ele vai falar sobre os sites modernos do SharePoint. A evolução que aconteceu aqui na interface, ela foi muito ligada a entregar o último item, que é a interface no mobile, que quem conhece, quem trabalha com SharePoint há muito tempo, sabe como era limitado a interface de usar um site SharePoint através do mobile, né, através do navegador ou através de algumas ferramentas de terceiro que tinham como app. E agora não, você tem uma interface moderna, né, que a gente chama de sites modernos, porque a gente está entregando menos templates, né, customizados, para que traga toda a experiência do navegador para o app, seja desktop, seja mobile, e o usuário não perceba muito a grande diferença de limitação de recursos, né, para seguir a mesma lógica também, mais uma vez, do Teams, né, você usa o Teams no web, você usa o Teams desktop, você usa o Teams no mobile, e você não sente falta de funcionalidade como a gente sentia anteriormente. A usabilidade está sendo levada muito em consideração pela Microsoft. Por isso, algumas das novidades, ela é muito voltada para atender demandas de usuário, requisitos da demanda da área de negócio, e a parte de administração, ela tá ganhando todo dia novidade, né? Mas não fica assim sendo uma big coisa a ser anunciada, porque ela já está sendo incorporada diariamente. As mudanças a nível de interface, elas impactam a arquitetura do produto e por isso, quando é lançado, precisa ser divulgado. A parte do GroupFi, tá, pessoal? Na verdade, do GroupFi é uma nomenclatura que foi colocada, mas só para falar para vocês o que eu mostrei hoje na sessão de abertura. Você agora, a hora que você vai criar um site de SharePoint, você já cria um Office 365 Groups, que esse vira uma lista de distribuição, que ele vira um grupo de segurança para você administrar quem são os usuários que participam, e ele também já é uma única coisa para você usar no Planner, no Teams, em todas as soluções do 365. Então, assim, é uma mudança de paradigma muito grande, você criar um site e criar tudo isso já em poucos cliques, né? Antes a gente tinha um trabalho muito maior para fazer tudo isso, e hoje um usuário de negócio, um power user, ele poderia fazer a criação de um grupo de distribuição, que é o mesmo que vai ser o nome do site, que é o mesmo que vai ser o nome da equipe, que vai ser o mesmo nome do plano de trabalho. Então, é uma mudança muito louca às vezes, né? Você imaginar o quão evoluído está ficando. Então, o GroupFi nada mais é que você conseguir integrar com grupos já existentes. Então, se você tiver um site e você quiser que esse site ele tenha um grupo com as mesmas características, você pode. Ainda não dá para fazer no Tenant dos SharePoints que vocês têm ainda, porque eles ainda não a maioria não foi atualizado para 2016, mas isso já está como liberação
para que você possa testar. Então, se você habilita lá para receber updates, logo, logo aparece. Você escolheu um site SharePoint e ele virá integrar com Groups, tá? Integrar com um grupo de trabalho já. E ao contrário também, que foi o que eu mostrei hoje cedo, você criar o site e ele já criar o grupo, você já vê lá dentro da sua mailbox, você já vê lá na administração de grupos do Office 365, beleza? Uma outra coisa super legal, a personalização de listas do SharePoint usando o Power Apps. Quem assistiu a apresentação de Power Apps e quem não assistiu pode ver gravado. O Douglas fez a construção de um app a partir do Power Apps. O que tem aqui de diferença quando a gente fala personalizar listas? Quem conhece sabe que nós temos linhas e colunas, e quando você cria uma lista, você pode preencher como se fosse um formulário. No 2010 e no 2013 também, a gente usava muito o Infopath, né, que fazia parte do pacote Office, para a gente personalizar e essa lista ela ficar com uma cara mais amigável, né, de um formulário mesmo web. Então era usado o Infopath. Só que a questão do Infopath limitava as atualizações de versão, porque ele carregava um legado com ele da configuração Primes e assim por diante. O Power Apps, ele veio aí para ajudar a construção de mini apps, e você pode criar esse mini apps através de uma lista que era simplesmente um formulário, seja uma solicitação de reembolso, uma solicitação de viagem, e você pode acabar agregando funcionalidades com o Power Apps, que você pode fazer o download do Power Apps da sua máquina, conectar em site server, SharePoint Server ou SharePoint Online e customizar aquela lista, tá? Outra coisa que estava na lista e eu selecionei porque quem já fez migração de SharePoint Server para SharePoint Online ou já fez SharePoint Online para SharePoint Online, sabe que a gente precisa usar ferramentas de terceiro. Já está também a possibilidade da Microsoft ter uma ferramenta própria. Então, SharePoint Migration Tool, ele vai ajudar você a migrar conteúdo do seu SharePoint Server para o online. A nível de conteúdo, né, pessoal, interface, se você tem um site todo personalizado, com temas, que foi customizado com HTML, a gente sabe que até a arquitetura não vai suportar. Um é HTML5, às vezes você desenvolveu aí com CSS apenas e assim por diante. Falando de conteúdo, pelo menos a gente vai ter uma ferramenta Microsoft para fazer a migração, e aí você já tem um suporte do próprio produto, e a integração também, né, de trazer os dados on-premise para a nuvem, utilizando a ferramenta da própria Microsoft. Uma outra coisa que vale a pena a gente falar é a questão trabalhar com listas grandes. Mais uma vez, isso aqui tem que ter uma bagagem de problemas, né, com adoção de SharePoint. Nós tínhamos uma limitação de visualização de cada biblioteca ou de cada lista de 5.000 itens. Então, se você tinha uma lista ou uma biblioteca que tinha mais de 5.000 itens, vocês recebiam uma mensagem de erro que vocês tinham atingido o limite de threshold, que não poderia ser exibido todos os itens da web, né? Então, era meio esquisito, né, essa limitação. Então, a Microsoft, até no anúncio, ela colocou que você agora pode trabalhar com 30 milhões de documentos ou 30 milhões de arquivos na mesma... 30 milhões de itens na mesma lista, ou 30 milhões de documentos, né, numa mesma biblioteca, e você vai conseguir agora configurar para que a exibição desses itens seja simplesmente carregada no ato de você ir baixando, né, a barra de rolagem, e você não ter problema de visualização. Então, isso é uma coisa bem disruptiva, viu, pessoal? Eu não tenho uma lista ainda para testar, mas se vocês têm alguma coisa aí, aguarde o 2016, ou atualizem para o 2016, que eu vou deixar as referências aí do site do fabricante. Você vai poder, então, pensar em trabalhar com listas grandes e volumes altos de arquivos, e aqui não é dados, tá? Não estou falando de storage de 30 GB, 1 tera, estou falando de itens. Pode ser cada item 1K, mas nós tínhamos, nas versões anteriores, a limitação de visualização na quantidade de itens, e agora está sendo desbloqueado mais essa barreira. Agora falando de workflow. Desculpa que toda hora que muda o PPT, mas que eu clico na tela. Quando você fala de workflow, a gente tem o flow.
A gente não precisa mais usar SharePoint Designer para fazer mais nada de workflow. Uma pena, né? Para quem trabalhou bastante, dava muito problema? Dava, mas era bem legal de trabalhar, era muito fácil de fazer fluxos de trabalho através do SharePoint Designer. O que a gente quer falar aqui nesse item? Que você vai conseguir criar um documento. A partir do momento que você vai criar o documento, você já vai ter uma opção de mandar ele para revisão, sem precisar habilitar o fluxo de trabalho naquela lista ou naquela biblioteca. O próprio documento ele já vai ter uma propriedade que você vai mandar ele para revisão e você define quem é o usuário que vai fazer essa revisão, como se fosse um mini fluxo de aprovação integrado ali na criação do documento, na propriedade do documento. Isso no OneDrive for Business, no SharePoint, vai estar funcionando de forma nativa, que é excelente também. Nova central de administração do SharePoint. Isso é bacana, e esse daqui eu tentei testar, eu não achei o link de solicitar o preview antes do evento, senão eu tinha solicitado para mostrar para vocês, porque eu vi a apresentação, eu assisti o vídeo de apresentação, e agora você tem uma central de administração que te traz informações suficientes para você tomar ação. Traz informação de quantos usuários estão utilizando cada site, traz a questão bem antiga, que é a Analytics, né? Para ver se aquele site é acessado, se aquele site não é acessado, quais são os usuários, trazer o que a gente chama de quase uma telemetria em cima do consumo daquele site, se ele é relevante para a organização. Tá? Nós tínhamos isso até o 2010 e foi retirado, que chamava de Analytics. Acho que era Analytics. Faz tempo que eu não mexo. Você tinha esse serviço dentro do SharePoint Server e você conseguia ter bastante relatório sobre o consumo, sobre a utilização, armazenamento, documentos que eram mais utilizados, mais relevantes, de uma forma analítica. E no 2013 foi retirado, não se sabe por que razão, mas agora a gente vai ter isso de novo na central de administração do SharePoint Online, inclusive, pessoal, olha que grande conquista. Eu deixei aqui, primeiro, se vocês querem pedir para a Microsoft que vocês recebam um preview da central de administração do SharePoint, vocês podem clicar no primeiro link. E se vocês querem ler um pouco mais sobre essa novidade e assistir o vídeo e ver tudo que foi publicado, que está por vir aí para liberar para o administrador do SharePoint Online ou SharePoint Server, ele vai ter na nova central reformulada, você também pode clicar no segundo link. E aqui é um ponto bem relevante, porque essa central de administração ela foi lançada também porque o OneDrive for Business ganhou uma central de administração. Então, a gente também vai ter um desmembramento do OneDrive for Business, de não ser tão dependente da parte do SharePoint Online, da parte da central de administração do SharePoint. Que quem gerenciava tudo do OneDrive era o SharePoint, né? Até os limites, no começo lá, quando a gente usava, a característica, né, do produto era a mesma. Agora ele está sendo desmembrado. Então, faz sentido também a Microsoft lançar uma central de administração nova, melhor, para o SharePoint. Outra super novidade, essa daqui a gente deveria piscar luzes assim e poderia mandar quem é consultor que faz implantação aí de Office 365, principalmente para empresas conservadoras e para empresas que são empresas globais, né, que querem migrar para o Office 365, mas ela tem que tem informação na Espanha, ela tem que ter informação em alguma parte da Europa, exceto a Alemanha, que tem uma política um pouco peculiar, diferente da Europa, um pouco mais agressiva do que a Europa, mas ela tem dados nos Estados Unidos, ela tem filial na Europa e no Brasil. E o que ela quer fazer? Ela quer também seguir a legislação do armazenamento de documentos do país, né, ou seguir a legislação ou a segmentação por filial. Nós não tínhamos a possibilidade de você ter um tenant e esse tenant ficar hospedado em 3, 4 lugares geograficamente espalhado, né? Você criava o tenant, definia onde ele era e pronto. Era só isso que você tinha de configuração. E agora não, vocês vão conseguir... o tempo está acabando, né? Vocês vão conseguir fazer o desmembramento. Vocês podem definir que vocês vão ter uma biblioteca ou um site na Espanha, outro nos Estados Unidos e outro no Brasil. E outra super
novidade, URL, gente. Quem sonhava em customizar o URL por filial do SharePoint, vocês vão ter isso também disponível. Então, eu vou poder colocar assim, ó, Estados Unidos.sharepoint.com, Estados Unidos.sharepoint.com, Brasil, sharepoint.com, vai ter como fazer isso, tá? Não por departamento, não por biblioteca, mas por multigel. E o SharePoint no mobile, como eu já falei, hoje você já consegue usar, quer dizer, você pode baixar já o app, né, do SharePoint, tem um tempinho, e você já consegue, do mesmo jeito que dá para ver no navegador, você consegue usar o site de SharePoint no seu app do SharePoint Mobile. Fantástico, né? Eu fiquei muito, muito impressionada com a funcionalidade multigel, quando eu fiquei sabendo, e essa funcionalidade, ela vale para Exchange, vale para SharePoint e vale para OneDrive for Business, tá? Será lançado primeiro para Exchange, agora no começo de 2018, e para OneDrive for Business, posteriormente será disponibilizada para SharePoint Online. Legal, passando para OneDrive. Então, assim, bem rapidamente, quem assistiu a minha sessão de segurança, não deu certo a demo, mas eu falei sobre a questão da central de administração do OneDrive, que vocês agora vão ganhar, e já dá para ver, se você for ali no portal do 365, administrador, clicar, se você tem licença de SharePoint ou de OneDrive, administrador lá embaixo, no lado esquerdo, você tem a função de entrar na central de administração do OneDrive, se você tem os updates, está habilitado para receber updates, né, no seu tenant. E você pode ver que o OneDrive está recebendo uma central de administração com todos os recursos que nós pedimos há muito tempo. Possibilidade de bloquear sync em computadores que não estão no domínio, ou bloquear sync em computadores que estão no domínio, bloquear sync para usuários fora da organização, bloquear o serviço do OneDrive por IP, ou por computadores que estão no domínio, você colocar políticas de IRM para proteção contra vazamento de informação, também em arquivos que foram sincronizados, você tem integração para sincronizar os arquivos do OneDrive for Business em computadores com Mac, né? A gente não tinha o aplicativo do OneDrive para Mac. Se vocês quiserem saber mais sobre a arquitetura do OneDrive, tem a palestra do Hans, hoje, umas 4 horas, se eu não me engano. Vocês podem assistir, vai estar na de produtividade. Outra coisa que eu coloquei aqui no finalzinho é arquivos on demand. Eu coloquei assim, está voltando, porque a gente conseguia, no aplicativo do OneDrive pessoal, escolher qual é o arquivo que ficava salvo na máquina, qual é o arquivo que ficava na nuvem, mas você via o ponteiro dele na sua sincronização. Mas você não queria que ele fizesse o download local para não consumir não consumir espaço das suas máquinas. O que está acontecendo é que agora foi incorporado a utilização de on-demand no aplicativo do OneDrive for Business, né? Então, essa é a grande diferença, sim, porque só tinha isso disponível no OneDrive pessoal. A questão de updates da experiência do usuário, se vocês entrarem agora no tenant de vocês, na parte OneDrive, vocês vão ver que ele está a cara do OneDrive pessoal. Isso é muito bom para o usuário final. E outra coisa que não tínhamos, fazer download de mais de um arquivo, selecionando 3 ou 4 arquivos e clicando no botãozinho de download. Quem sonhava em ter um botãozinho desse, né? Antes você tinha que fazer por conta, né, da arquitetura, da dependência ali, da nossa carcassinha, da nossa base do SharePoint antigo. Você tinha que fazer download arquivo por arquivo. Agora você pode selecionar 3, 4, 5 arquivos e clicar no botãozinho de download. Olha que legal. E outra coisa, política de restore. Nós tínhamos a política de retenção, mas ela também era uma característica do SharePoint Online. E agora você tem lá na central de administração do OneDrive for Business a possibilidade de definir quantos dias você quer restaurar arquivos, né? Quantos dias você quer definir para uma política para a corporação para restore de arquivos. Sensacional também. Você vai conseguir fazer fluxo de trabalho através do OneDrive, do mesmo jeito que hoje o Douglas Romão mostrou na sessão dele. E essa novidade sobre você ter uma melhor experiência, talvez, para editar arquivos no navegador. Quem lembra do Office Web no 2010, se testar agora, vai ver, nossa, ficou bem rápido. Porque você ia tentar abrir um arquivo no navegador, ia tentar editar, você podia ir tomar um café. Agora a experiência
com a velocidade que isso acontece, é plausível, né, pessoal? Dá até para dar uns parabéns, assim, realmente, demorou, mas agora você também abre e edita seus arquivos com uma experiência como se estivesse local. Essa que seria a mensagem. Ele deu o exemplo do Word e o PowerPoint, que são aplicativos do Office Web mais utilizados. Eu acho que é isso. E eu deixei as referências, não tem tudo que tem nesse artigo, não é um artigo, como é que fala? Um artigo oficial Microsoft, mas eu recomendo que vocês acessem. A experiência de visualizar as novidades está em inglês, mas vale a pena você passar por tudo, caso você tenha dúvida em alguma coisa que a gente não passou aqui. Obrigada, pessoal. Essa seria a minha mensagem sobre as novidades que veio do Ignite e que a gente tem que estudar bastante para colocá-la em prática, para levar isso aí como algo que vai quebrar as barreiras que nós temos de aderência dos produtos. Eu deixei um link também agora no chat para vocês, pessoal, que é os updates de novembro. Existe um canal da Microsoft que fala dos updates do Office 365 mensais, e esse de novembro ele reúne bastante novidades também do que a gente está falando aqui, que são as novidades do Ignite também. Bom, acho que é isso. Finalizamos aqui exatamente no tempo, né, que a gente tinha, Sara. Bom, a gente aguarda aí agora a próxima sessão aqui das 15 horas. E é isso. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? A gente tem mais um tempinho aqui para bater um papo, caso vocês tenham alguma dúvida. Obrigada, pessoal.